Existe um ditado que diz o seguinte: sempre fica mais escuro antes do amanhecer. E por que isso acontece? O inimigo, quando ele está vendo que a derrota é certa, ele tenta usar de todas as artimanhas, de todos os recursos, legais ou ilegais, exatamente como estamos vivendo hoje. Dia 20 de janeiro de 2025, aproximadamente daqui 30 dias, Donald Trump assumirá a presidência nos Estados Unidos. E uma das promessas que ele fez durante toda a campanha é que ele iria ajudar o Brasil. Dentre essas ajudas seria a punição daqueles que estão perseguindo os brasileiros, os patriotas, prendendo injustamente. E você pode ter certeza que depois de 20 de janeiro de 2025, a cobra promete fumar para os nossos togados. Um em especial, o cabeça de ovo. Como diz essa matéria aqui, ó, do Marco Duval. Veja o que o Marco Duval fala. Marco Duval põe o cabeça de ovo em jogo, faz graves acusações sobre 2022 e aciona secretário de Trump. O senador Marco Duval, do Podemos, soltou o verbo na tribuna do Senado e fez graves acusações contra o Alexandre de Moraes. Ele afirmou que as eleições presidenciais de 2022 foram manipuladas pelo ministro Alexandre de Moraes, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em conluio com outros ministros e com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Abre aspas para o Marco Duval. Provas contundentes dessas fraudes já foram entregues a lideranças internacionais e o próximo secretário do governo Trump está com a missão de torná-las públicas e iniciar um processo de condenação pelos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. A cobra vai fumar. Ele continua. Então, como nós trabalhamos muito para chegar à conclusão de que realmente comprovadamente as eleições do Brasil foram fraudadas. Isso vai ser apresentado após o dia 20 de janeiro. Daí aqui continua, dia 20 de janeiro será a posse de Donald Trump. Inúmeras denúncias contra Moraes surgiram nos últimos meses, principalmente após a eleição de Donald Trump. Segundo fontes do Supremo, ao ver esse cenário e perceber que existe a possibilidade de uma revogação de seu visto americano, ou seja, tirar o visto americano do Alexandre de Moraes, o ministro reagiu imediatamente com ironia em conversa com outros integrantes do STF. Porém, os risos de Moraes devem ter sido de pavor, já que uma forte reação se desenha bem na sua frente. O cerco está se fechando. Muitas pessoas um pouco mais pessimistas acreditam que Donald Trump não irá fazer nada, mas o Donald Trump já disse que vai ajudar o Brasil e tem mais. Ele falou que vai taxar em 100% caso o BRICS tente negociar sem usar o dólar. E tem mais uma coisa, nós estamos vendo que o Brasil está sendo entregue aos chineses. Vocês acham que o Brasil sendo entregue aos chineses, os Estados Unidos vendo isso, vai ficar quietinho, sabendo que o Brasil é extremamente rico em todas as esferas, é rico em minerais, é rico no agro, é rico em mão de obra. Imagina só os Estados Unidos vendo a China dominar o Brasil e ficar de braços cruzados, vendo a China se tornar a maior potência do mundo. Vocês acham realmente que Donald Trump vai permitir isso? E qual é a forma que Donald Trump tem de impedir que a China tome conta do Brasil? Exatamente tirando esse governo corrupto que aqui está. Assim como Alexandre de Moraes já mandou prender uma vez esse senhor da foto chamado Jason Miller e que hoje é assessor de Donald Trump, eu não duvido que os ministros do STF tenham problemas quando forem para os Estados Unidos. Mesmo que a prisão dos ministros do STF nos Estados Unidos seja algo ainda muito improvável, Donald Trump nos Estados Unidos pode ajudar de várias formas. Uma delas é ajudar com que em 2026 nós tenhamos eleições limpas. Como diz o Gustavo Gayer, quando ele se refere ao voto impresso, eu sempre falo aqui, em 2026 não adianta Bolsonaro, Pablo Marçal, Zema, Caiado, quem será o vencedor será o candidato do sistema, a não ser que
nós conseguimos colocar urnas auditáveis com voto impresso. E isso parece que começou a andar, como diz o Gustavo Gaia. Hoje se realizou no Congresso, numa das comissões, uma audiência pública sobre voto impresso com contagem pública. Algo que nós já fizemos inúmeras vezes. Inclusive, já aprovamos PEC, PL, tudo que você puder imaginar para que as eleições aconteçam com voto impresso e contagem pública. Só que o STF interfere, derruba e a gente está aí na luta. Só que essa foi a primeira vez que o ministro do STF participou da audiência. Participou e disse algo muito interessante. Vou deixar para vocês escutarem agora o ministro, excelentíssimo ministro Cássio Nunes, que participou hoje da audiência pública sobre voto impresso. E, obviamente, contagem pública. O Tribunal da Democracia precisa da participação de todos os poderes. A presente audiência, a meu sentir, é mais uma demonstração inequívoca do interesse do Poder Legislativo em dar a sua parcela de contribuição para o fortalecimento do nosso processo eleitoral. Tenho a certeza de que todos os partidos políticos e as demais instituições que compõem o nosso sistema político eleitoral auxiliarão, como sempre o fizeram, no fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. No tocante ao debate acerca da implantação da recontagem física dos votos ou a impressão de registros individuais dos votos lançados eletronicamente, entendo que esse debate cabe ao Congresso Nacional. Opa! Sim, isso nós sabemos. Mas todas as vezes que a gente tentou fazer esse debate, fomos impedidos pela Suprema Corte. E agora nós temos um membro da mesma Suprema Corte dizendo o que nós estamos falando há décadas. Não devendo o órgão de cúpula da Justiça Federal emitir opinião acerca do tema. Que interessante! Mas é o que eles fazem constantemente. Inclusive, Barroso fala que é um retrocesso voto do papel, sendo que não é voto do papel, é apenas um comprovante impresso pela urna. Entretanto, o TSE, através da sua presidente, colaborará com o envio de dados e informações que possam auxiliá-los nos debates e nas tomadas de decisões. Por exemplo, provavelmente se debaterá se o tempo médio das votações será alterado, com uma eventual impressão de um comprovante de votação. Será necessário ou não o aumento de sessões eleitorais Se o tempo for um pouco maior, isso não importa, porque a transparência, o preço, o valor da transparência supera qualquer atraso na entrega do resultado. Nos Estados Unidos, o voto foi impresso e eles entregaram no mesmo dia. Urnas de mesários, de gastos com transporte, alimentação, suprimentos. E esse custo? Qualquer que seja o custo, não tem problema, porque a democracia não tem preço. Monta será. A custódia e o transporte de comprovantes impressos de votação reclamarão mais recursos financeiros, humanos, institucionais? Esse modelo é capaz de identificar, em caso de discrepância da contagem eletrônica imediata e a contagem de verificação manual. O que vai implicar o voto impresso para a gente entender? Ele fala em contratar mais pessoas, gastar mais dinheiro e tempo apuração. Tudo isso não tem menor importância quando se trata de transparências nas eleições, como o Gustavo Gaia disse e como todo brasileiro sabe. O que implica aqui em relação ao dinheiro? Poxa, gente, dinheiro para as eleições, o fundão eleitoral, o dinheiro do fundão eleitoral diminui e manda para isso. Dinheiro não é um problema nenhum. Tempo, eu não preciso saber que o vencedor foi vencedor às 8 horas da noite. Não. Se eu tiver que saber apenas 24 horas depois, mas eu ter a confiança de que aquilo foi certo e que o vencedor realmente levou, pouco importa o tempo. Agora vamos para os detalhes mais importantes. A quem não interessa o voto impresso? A quem não interessa uma transparência? Sabe a quem não interessa?
a quem rouba. Dentre esses, não estão só os togados, não. Existem senadores e deputados. Como eu afirmei no começo do vídeo, o sistema aqui no Brasil está desesperado. Lula está apodrecendo. Não teria a menor chance de Lula vencer em 2026 e talvez ele nem concorra. Talvez ele coloque o poste. O problema é: a direita precisa ter um candidato definido para 2026. Porque nós temos tudo para vencer. Tem o Trump nos Estados Unidos, tem o Elon Musk, que prometeu ajudar na transparência das eleições aqui no Brasil, e nós temos uma esquerda totalmente desfacelada, destruindo a economia. Ninguém mais quer saber de Lula, já foi, acabou. Basta que nós tenhamos um candidato de direita, que a direita se una em prol de uma coisa maior que todas, que é o Brasil, e não de egos e briguinhas. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, se quiser, deixe aí nos comentários o que você achou de tudo isso. Um forte abraço, tchau, tchau.